Pai do Senhor, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a esse nosso grupo de estudos e hoje estaremos estudando dentro da matéria de religiões e seitas o Adventismo do sétimo dia. Uma aula bem resumida com os principais pontos acerca dessa seita e o porquê ela é classificada como seita. Seja bem-vindo ao nosso estudo. Com relação ao histórico do movimento, e fundação do movimento, na verdade, o fundador do movimento do advento da vinda de Cristo vai ser Miller. São duas coisas que a gente tem que entender. Nós temos a Igreja Adventista do sétimo dia, que Miller nunca fez parte. Miller, ele fez parte da proclamação do advento da vinda de Cristo. Para entendermos melhor, Miller era um pregador leigo, mas com uma boa oratória, e ele lendo as anotações ali de Apocalipse, do livro de Daniel, do capítulo 8, versículo 13 a 14, que fala das 2.300 tardes e manhã, ele, baseado nesse cálculo, chegou à conclusão de que Jesus voltaria em 1843. E ele, com a sua pregação, motivou muitas pessoas, atraiu uma grande multidão, e muitas pessoas então se desposaram de tudo, abriram mão de muitas das coisas e aguardaram a vinda de Jesus na data apregoada por Miller. E Jesus não voltou. Novamente, ele informa que refez os seus cálculos e lançou para uma nova data, para março de 1844. Novamente, a multidão afluiu e foi esperar a vinda de Cristo, abrindo mão de suas coisas, abrindo mão de várias coisas, a fim de esperar Jesus. E, novamente, Jesus não veio em março de 1844. Um novo ajuste de cálculo feito por Miller, dizendo que Jesus viria em outubro de 1844, o que também não aconteceu, ocorrendo, pelo contrário, a grande decepção. E isso não iria acontecer, na verdade, porque Jesus deixou muito claro que, com relação ao dia da vinda dele, só o Pai saberia. Então, desobedecer a essa orientação de Jesus e tentar basear a vinda de Jesus com base em cálculos, revelações que ele mesmo não autorizou, sempre vai terminar em frustração. Mas Miller, depois dessas tentativas, ele humildemente reconheceu o seu erro, abandonou o movimento e voltou para a sua igreja. Mas outro seguidor do seu movimento, William Edson, informa que ele teve uma visão e que, na verdade, Miller não estava errado, né? O que aconteceu foi que Jesus ele saiu do lugar santo, lá no céu, para entrar no lugar santíssimo para fazer a expiação, porque eles acreditam e apregou que a obra de Jesus Cristo não foi perfeita na cruz do Calvário. É aí que o movimento vai tomar uma nova forma, depois agregando também a Ellen White, incluindo na questão doutrinária do movimento, além da volta de Jesus, para realizar a purificação no santuário, também a questão da guarda do sábado. Vamos aqui a alguns fundamentos doutrinários do Adventismo, que são as marcas distintivas do Adventismo. Primeiro, expiação. Ellen White, que é considerada a profeta pelo movimento adventista, ela é reverenciada como profeta, que ela recebeu o espírito de profecia, isso, ela é praticamente idolatrada no movimento. Ela afirma que a obra redentora de Jesus Cristo foi incompleta e que isso só foi completado no ano de 1844, quando Jesus saiu do lugar santo lá no céu, que é um lugar absolutamente santo, mas eles afirmam que Jesus saiu do lugar santo do céu para um lugar santíssimo lá no céu para fazer a expiação dos nossos pecados. Então, para eles, Jesus Cristo não fez a expiação completa, eficaz, pelos nossos pecados, conforme está escrito aí em definição da doutrina do próprio movimento adventista. Eles ensinam que Jesus, após a sua ressurreição, estava inseguro, pois ele não tinha certeza de que seu sacrifício havia sido perfeito. Lamentavelmente, mais uma afirmação proferida por esse movimento. E aí nós temos a refutação, que a obra realizada por Cristo foi perfeita, está no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 12, que diz que Cristo ofereceu um único sacrifício pelos nossos pecados, porque com uma só obração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Quando Jesus diz na cruz está consumados, é porque não faltava mais nada. Cristo já havia entrado no santuário, que é o próprio céu, apresentando o sacrifício perfeito. Temos aí Hebreus 24, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no céu,
para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então Cristo, ele não teve que deslocar para um outro cômodo lá no céu para continuar fazendo o seu trabalho. Quando ele bradou, está consumado, ele estava consciente, não estava inseguro de que ele estava entregando um sacrifício perfeito, de um cordeiro imaculado, e que Deus recebeu o seu sacrifício, e como prova disso, houve a ressurreição de Jesus Cristo. Mas eu queria, antes de adentrar, lembrar mais uma vez que esse é mais um dos movimentos em que os seus fundamentos doutrinários se baseiam em revelações. Quero chamar a sua atenção que esse não é o primeiro movimento em que suas doutrinas são baseadas em revelações. Vamos lembrar que no mormonismo, Joseph Smith diz que recebeu a sua mensagem do anjo Moroni. Vamos lembrar que no espiritismo diz que recebeu as suas mensagens dos espíritos. Vamos lembrar do islamismo, que diz que recebeu as suas mensagens, do Gabriel. Então, esse é mais um movimento que também afirma em que a sua fundamentação é baseada em revelações, contrariando o que diz o apóstolo Paulo em Gálatas 1:8, capítulo 1, versículo 8, que diz que, ainda que nós mesmos, ou um anjo descendo do céu, vos pregue outro evangelho, além do que temos pregado, seja anátema. Então, nós estamos vendo aí doutrinas sendo inseridas, doutrina que não são doutrina dos apóstolos, não é doutrina de Jesus Cristo e não é doutrina bíblica, mas ela foi criada e fundamentada, baseada em revelações. Outra doutrina do movimento adventista é o sono da alma. Ensina que após a morte do corpo, a alma é silenciada, tornando-se inconsciente. Isso é a mesma afirmação do Testemunho de Jeová. E a refutação é que nós temos vários textos bíblicos aí que provam que após a morte a alma está consciente. Quando o ladrão morreu, vocês lêem, o ex-ladrão morreu, Jesus deu a promessa: hoje você estará comigo no paraíso. Eles fizeram um artifício que foi fazer uma mudança na tradução bíblica, E onde está escrito? E que Jesus disse: tu estarás comigo hoje no paraíso. Eles anotaram uma vírgula que não existe. Segundo eles, Jesus disse: tu estarás comigo, eu te afirmo que hoje tu estarás comigo no paraíso. Dando a ideia de que Jesus falou uma coisa que iria se cumprir depois. Mas isso não tem base bíblica, não tem nenhuma tradução. Isso foi uma adaptação, já que eles não creem que a alma permanece consciente. Temos aí também passagens como Filipenses capítulo 1, versículo 23, em que Paulo expressa seu desejo de estar com Cristo. Vemos aí também o caso de Moisés, que morreu e apareceu para Cristo ali no Monte da Transfiguração, juntamente com Elias, e várias outras passagens que deixam claro que após a morte as pessoas estão conscientes. E a mais clássica de todas é Lucas capítulo 16, que eles também, como toda seita que nega essa realidade, dão uma nova interpretação, e ali Jesus está deixando claro o destino do rico e de Lázaro após a morte. Jesus deixa claro o estado de consciência, tanto do rico no inferno, como de Lázaro no seu local de descanso. Outra doutrina é o extermínio dos ímpios. Eles ensinam que os ímpios serão exterminados ou vão deixar de existir. E a refutação é que no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, nós temos a afirmação de que alguns ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno, e outros para a vida eterna. O próprio Jesus também ensina no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 46, em que alguns irão para o castigo eterno. E lá em Apocalipse 20:10, ensina que eles serão atormentados dia e noite para todos sempre. São exemplos de que não há a destruição de nenhuma alma depois do juízo. Eles permanecerão, lamentavelmente, no estado de condenação. Vamos aqui aos fundamentos doutrinários do Adventismo, principalmente um que é o destaque do Adventismo do sétimo dia, que é a guarda do sábado. Quando o movimento iniciou, esse não era o fundamento do movimento. Como o nome diz, advento, adventista, era em função da vinda de Jesus. Mas depois também surgiu a doutrina da guarda do sábado. Eles ensinam que o sábado é anterior à lei, que ele foi guardado por Adão e Eva e que por isso mesmo não pertence à lei mosaica. Toma para esse argumento o fato de que Deus havia criado o mundo em 6 dias e no sétimo dia descansou. Segundo argumento, que o selo
de Deus na vida do cristão é a guarda do sábado. Logo, afirmo que todos que guardam o domingo receberão o sinal da besta. Então, nós vemos aí então, que quem guarda o sábado tem o selo de Deus. Quem guarda o domingo tem o selo da besta, né? Segundo a afirmação deles. Continua afirmando que a guarda do sábado é um mandamento e não apenas uma doutrina. A Sr. White, né, ela informa também que teve uma revelação, mais uma revelação. Lembre-se que quando foi frustrada as datas com relação à vida de Jesus, o William Edson afirmou que teve uma revelação. Não, Jesus voltou, mas é que ele saiu do lugar santo no céu para ir para o lugar santíssimo. Tudo baseado em revelação. Agora, o Ellen White também, para fundamentar a guarda do sábado, ela disse que também vai ter uma revelação. Ela teve uma visão no céu e ela viu as tábuas da lei. E ela viu que lá no céu, o quarto mandamento, que era a guarda do sábado, para guardar o sábado, tinha uma luz diferente das demais, destacando a guarda do sábado. Tudo isso para fundamentar a guarda desse dia. Vamos aqui às nossas refutações. Primeiro, que não há nenhuma prova nas Escrituras, não existe, de que nem Adão, nem Eva, nem Noé, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, qualquer figura antes de Moisés já guardasse o sábado. Não há registro nas Escrituras com relação à exigência de guardar sábado. Sabemos que os patriarcas já faziam sacrifícios, eles adoravam a Deus, né, rejeitavam o paganismo, mas não havia em nenhum registro das Escrituras a prática do sábado, a despeito de que realmente no livro de Gênesis fala que o Senhor, né, fala ali sobre o descanso dele no sétimo dia, mas em função disso não há afirmação de que era exigida a guarda do sábado. O sábado ele vai começar a vigorar justamente a partir da entrega da lei. E ali Deus deixa claro que a guarda do sábado é um sinal específico entre Deus e o povo de Israel. Outro argumento que nós vemos aqui é que vivemos sob um novo concerto, uma nova aliança. Nós lembramos que a Bíblia tem Antigo Testamento, Novo Testamento. A palavra testamento quer dizer acordo, pacto, aliança. Então, Antiga Aliança, Nova Aliança. E em Jeremias capítulo 31, versículo 31, já havia uma profecia em que o próprio Deus falava, nos ensina que haverá dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança, não segundo aquela que fiz com vossos pais, em que vocês não cumpriram. Então, ali há uma profecia de uma nova aliança. Cada aliança tem os seus termos. Havia os termos da antiga aliança ali firmados no monte, né, em que Moisés esteve e recebeu as leis. Mas agora nós vamos ter uma nova aliança em Jesus Cristo. Se você ler com atenção lá no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 20, quando o Senhor está na sua última ceia com discípulos, em que ele toma o cálice, Jesus informa, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então hoje nós estamos na nova aliança. E quais os termos da nova aliança? São vários os termos e que principalmente é que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Crê no Evangelho, quem crê e for batizado será salvo. Mas o que é interessante, nessa nova aliança é repetido 9 mandamentos da antiga aliança. Na antiga aliança ali, em que Moisés relaciona os 10 mandamentos, apenas 9 são repetidos na nova aliança. O quarto mandamento, que é a guarda do sábado, não é repetido na nova aliança, nos termos da nova aliança, que determina como nós devemos nos relacionar com Deus. Nem Jesus, nem os apóstolos determinam a guarda do sábado. Muitas vezes eles astutamente querem informar que Jesus ele ensinava no sábado, que os apóstolos ensinavam no sábado, mas não podemos esquecer que o evangelho primeiramente e primariamente deveria ser pregado a judeus. Então, os judeus se reuniam no sábado e Jesus, então, iria nas suas reuniões aos sábados e os discípulos também pregarem o evangelho. Mas Jesus disse que ele é o Senhor do sábado. Então, não há, nem da parte de Jesus e nem dos apóstolos, nenhum mandamento, uma ordem, que se fosse tão importante, ela estaria classificada. Dos 10 mandamentos do Antigo Testamento, somente 9 são repetidos. Cristo é o repouso representado pelo sábado no Antigo Testamento. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 3, fica claro que o sábado é uma sombra
de um repouso que haveria de ter o povo de Deus. E esse repouso é Jesus. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e encontrarei descanso para vossas almas. Não podemos esquecer também que haverá um dia de descanso na eternidade para o povo de Deus. O livro de Atos e registros dos pais da igreja declaram que a igreja adotou o domingo, o dia da ressurreição de Cristo, que passou a se chamar o dia do Senhor para suas celebrações, partir do pão e das orações. Temos vários registros de pais da igreja que a igreja não se reunia no sábado, mas no domingo, em memória da ressurreição do Senhor. Outros ensinos, exclusivismo. Ellen White afirma que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja verdadeira, é a única igreja verdadeira neste mundo, e que as demais igrejas cristãs protestantes foram rejeitadas por Deus após o ano de 1844. Lembra que isso é clássico. Todos os segmentos, todas as seitas têm essa afirmação de que eles receberam uma revelação e que todos estão errados, todos estão condenados, repetindo que foi isso, né, que é a afirmação que está no livro de Mormons, essa é a afirmação que está no islamismo, essa é a afirmação do espiritismo. Então, esse exclusivismo é típico de seita, né, que é uma revelação específica para aquele grupo que todos estão errados e perdidos. Outra coisa, Ellen White, o dia da vinda de Jesus foi revelado para Ellen White, segundo ela afirma. Enquanto Jesus afirma que com relação ao dia e a hora da sua vinda, somente o Pai sabia. Né? Mas ela afirma que teve um relacionamento tão especial com Deus que para ela foi revelado esse dia. E é claro que Jesus ainda não voltou e ninguém sabe o dia nem a hora. Mas o mais chocante são afirmações sobre Jesus, lembrando que todas as seitas, né, têm afirmações que diminuem algo do caráter e da missão de Cristo. Eles dizem que Ellen White afirma que Jesus é o arcanjo Miguel, né, que eles são a mesma pessoa. E também afirmam que Jesus tinha natureza pecaminosa. Olha o que eles dizem. Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa, caída. De sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão, uma natureza pecaminosa. Isso é lamentável, isso é uma afronta. A Bíblia diz que o Senhor é o Cordeiro de Deus, sem mácula. Ele nunca pecou, foi gerado sem pecado, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Jesus apenas usou o corpo, né, humano. E esse corpo é chamado de corpo do pecado, mas não a natureza do pecado, porque Cristo não foi gerado por Adão, então ele não tem a natureza do pecado, por isso ele é filho de Deus, santificado no Espírito Santo. E também ela afirmava que tinha havido outros planetas. Ela disse que foi levada a um mundo que tinha 7 luas e que viu ali o velho Enoque, que tinha sido trasladado em Saturno. Então, segundo ela, Enoque, aquele sétimo depois de Adão, ela o encontrou em visão lá no planeta Saturno, assim como o Espiritismo falou, assim como o Mormon falou, que na Lua tinha habitantes, né, com altura aproximada igual a nós, um pouco mais altos, mas que todo mundo sabe que não existe vida na Lua e também não existe vida em Saturno. Isso eles nunca imaginaram, né, imaginariam que um dia os homens poderiam ter uma ciência que chegasse nesses planetas. Por que a Igreja Adventista, então, é considerada uma seita? Lembre que lá no começo do nosso estudo nós falamos sobre as operações da aritmética, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão, que se aplica para as seitas. Então, no caso do Adventismo, com relação à adição, eles acrescentam o livro da Ellen White como mais um livro que tem a mesma autoridade dos escritores da Bíblia. Com relação à subtração, eles subtraem da pessoa de Jesus e da sua natureza humana imaculada, ensinando que ele tem natureza pecaminosa, e o declaram com toda a relação à sua natureza divina, a posição rebaixada do arcanjo Miguel. Então, eles rebaixaram, isso é típico das seitas, né, algo da natureza de Cristo. Multiplicação, afirmam que crê na obra de redenção realizada por Jesus Cristo, mas declaram que ela está incompleta e ensinam que a guarda do sábado implica na salvação. Você não vê essa orientação no Novo Testamento. E que os benefícios da obra de Cristo só serão imputados caso estejamos vivendo em harmonia com a lei, que é
guardar o sábado. Divisão. Com o exclusivismo adotado pela Adventista do sétimo dia, colocam a fidelidade de Deus condicionada à fidelidade da igreja, né? Que eles consideram a igreja remanescente porque todas estão perdidas, todas estão em conluio com a besta, né? Acrescentando que no mundo só existe uma igreja, que presentemente está tampando as brechas e restaurando os lugares assolados, que, é claro, é a igreja adventista do sétimo dia. Então, para a salvação, você tem que pertencer àquela entidade. Uma seita. Você pode acessar as nossas aulas no canal do YouTube, que se chama Pastor Jaime Júnior BSB. Esse é o nosso canal e vai ser um prazer você estar lá e você também vai ter acesso às nossas demais aulas. Que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.